Olá, bom demais estar de volta com você aqui no Despluga, mais uma vez, no podcast Zaqueu e Você. Olha só, no programa de hoje, no podcast de hoje, nós vamos, por ser dezembro, nós vamos fazer uma retrospectiva, um bate-papo falando dos assuntos de maior relevância do ano. E eu tenho o inenarrável prazer de receber aqui no Zaqueu e Você de hoje, ele, Silas Fernandes, esse sabe Zaqueu. Tudo de podcast e um pouco mais. Silas, muito bem-vindo ao Zaqueu e Você, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, é contigo? Eu que agradeço, Zaqueu, estar aqui hoje, é uma honra participar do Zaqueu e Você, hoje com uns temas aí bem polêmicos também, mas também temas relevantes que eu acredito que bombardearam aí as redes sociais, né, desse ano de 2025. Prazer estar aqui com a Jaque também. Então eu tenho certeza de que vai ser um papo super agradável. Com certeza. E ela que já é do Despluga, né? Já faz parte aqui do Despluga e, por conseguinte, sempre que presente no Zaqueu e Você, Jaque Figueiredo. Jaque, bom demais ter você aqui uma vez mais. E vamos hoje com esse papo agradável, descontraído, de falar de relevância e dos assuntos que marcaram o ano de 2025. É contigo? Obrigada, Zaqueu. Satisfação estar aqui mais uma vez, ao seu lado. E agora com ele, né? O grande Silas. Satisfação enorme e boa noite, meus queridos internautas. E olha só, agradecer antes de mais nada a você que está nos dando o prazer da sua companhia, da sua preferência. É bom demais estar com você, estar na sua companhia. E vamos que vamos, Silas. Olha só, no mês de janeiro a gente pode abordar, por exemplo, a volta do Donald Trump ao cenário mundial como presidente dos Estados Unidos. E eu fico olhando assim, o Silas e Jaque, quando no processo da eleição fizeram de tudo para que ele não retornasse, não é? Sim, era quase improvável a volta dele, né, Zaqueu? Literalmente. Era quase improvável e a volta do Donald Trump, ela foi uma ruptura muito grande nessa questão política, porque ele já chegou resolvendo 9 conflitos. Isso. E quando você fala que era pouco provável, e de fato era, porque o sistema literalmente lutou veementemente para que ele não fosse eleito. Sim. Né? Grandes redes de TVs, grandes artistas, que inclusive teve alguns até que disseram que mudariam dos Estados Unidos se porventura o Donald Trump fosse eleito, e ele foi. Não sei se mudaram ou não. Mas a grande verdade é que, como disse você, chegou chegando mesmo, literalmente, Jaque. Na questão da guerra de Israel contra o Hamas, tentando ali também negociar com o Vladimir Putin a questão da guerra Rússia contra a Ucrânia. Como é que você vê essa questão dessa negociação deles aí, do Donald Trump com esse mundo diplomático? Na verdade, essa questão é um discurso até um pouco globalista, né? Porque todas as nações, né, estão de olho mesmo no Donald Trump ali com as suas ações, e ele veio até mesmo com essa questão de acordo de paz mundial, né? Que até então muitas discussões nas redes sociais vem falando muito a questão também do sensacionalismo, aquela questão de será mesmo ele o que vai salvar o mundo de todas essas questões, até por detrimento também da Agenda 2030 de 2030, que é a agenda da unificação, né, de poderes mundiais, da moeda mundial. Então, o Donald Trump ele veio mesmo com esse objetivo de trazer esse acordo de paz, inclusive. Eu não sei se já foi premiado, mas a questão do prêmio Nobel da Paz. Não, né? Quem ganhou foi a Corina, que a venezuelana que disputou com o Nicolás Maduro. Sim, o Donald Trump ele é um dos que estão na lista a receber, ele ainda não recebeu. Sim, mas o prêmio já foi dado. Sim. Olha só, Silas e Jaque, a gente tem que entender uma coisa. O seguinte, porque por mais que muitas pessoas não gostem dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é uma nação poderosíssima, não só economicamente, belicamente, mas também no mundo da diplomacia.
E a gente sabe que realmente os Estados continuam ainda, apesar de que tem nações que vêm ao longo do tempo, como a China, economicamente e politicamente, diplomaticamente crescendo, mas os Estados Unidos realmente, no cenário internacional, eu diria até que é um país imprescindível para que acordos de paz possam ser firmados, Silas. Sim, eu acho que essa questão, Zaqueu, do acordo de paz, obviamente todos querem uma paz mundial, né? Mas existem muitas movimentações políticas por detrás disso, né? Inclusive até as questões mesmo das grandes reuniões aí do G20, né, por exemplo, que o Donald Trump ele veio com um discurso muito forte, a questão de defender o Estado, por exemplo, de Israel. Muitas nações ali, na hora que ele começou até a discursar, por exemplo, ficaram um pouco incomodados, aí depois que passaram a palavra eu esqueci o nome de Israel, o presidente de Israel. O presidente, não, o primeiro-ministro. O Benjamin Netanyahu. Isso, ele mesmo. Quando ele começou a discursar, eu não sei se vocês se lembram desse Lembro fato, sim, várias delegações saíram. Parece-me que inclusive o Brasil. Sim. Então, que no cenário mundial já foi chamado de anão diplomático. Justamente. E assim, o discurso do Lula, por exemplo, ele foi ovacionado lá, né? Até por conta mesmo de defender, né, o Hamas ali, todas essas questões. Apesar de ser algo muito complexo, até nacionalmente falando, porque muitos brasileiros defendem Israel, né, Zaqueu? Eu acredito que na sua maioria, porque, olha só, no Oriente Médio, Israel é o único país democrático. Sim. De todas as nações, no Oriente Médio, o Israel é o único país democrático. Liberdade de expressão. De expressão. Por exemplo, fala-se muito que o Brasil é um país de muita agressão às pessoas do LGBT, e na verdade pode até ser que essas pessoas merecem respeito. Todas as pessoas, independentemente de cor, de religião, de sexo, tem que ser respeitado. Sim. Independentemente de qualquer coisa, as pessoas são dignas de respeito. Mas olha só, quando eu falo de Israel é o único país lá do Oriente Médio que tem a chamada parada gay. Sim, verdade. Vai tentar fazer isso em países como Turquia, como outros mais? Sim. Terminantemente não fazem. E aí, Jaque, qual é esse cenário de política internacional, Estados Unidos no cenário comandando de alguma forma, liderando o mundo diplomático, como é que você vê toda essa questão, principalmente com o Donald Trump na Casa Branca? É um assunto polêmico, política, para mim, né? E a questão do Donald Trump ter ganho as eleições, né? Eu acho que, como você falou no início, era pouco provável. Eu mesma não... né, a minha opinião, eu mesma não achava que ele ia ganhar, não. De verdade. Justamente por conta do que o Silas falou. Era muita oposição, era muita... Como é que eu posso falar? Era muito... A mídia contra, reforçando todos os fatos contra, né? E ele chegando, igual o Silas falou, fez certa diferença. E agora vamos ver, né, como que vai ser daqui pra frente, né? Se ele dá uma acalmada aí. Na verdade, acalmou, né, os ânimos, né? Do meio do ano pra cá, deu uma aliviada na tensão. Mas no início do ano foi bem conturbado, o ano de 2025. A guerra na Ucrânia não mudou muita coisa, né, Silas? Não, terminantemente. Foi para vai o quarto ano já, né? Quarto ano, na qual ainda não chegaram em uma decisão, né, em relação à guerra da Ucrânia e Rússia, e ainda a iminência ainda também de Tailândia e Japão, né? Devido a algumas terras por ali. Então, assim, muitos se falam até mesmo. Um risco também muito grande em China e Taiwan, né? Sim, China e Taiwan. Então, assim, são riscos assim de guerras em várias partes do mundo, né? Então, assim, as tensões estão cada vez mais afloradas. E ano que vem, por exemplo, para nós ocidentais aqui, né, no Brasil, vai passar pelo ano aí de ano político. Sim, eleições gerais, E quando nós olhamos para a política, vemos que muitos partidos, por exemplo, políticos de direita têm ganhado em vários países aí, né? Da América Latina também. Sim. E vamos trazer para cá, continuar aqui no campo da política. Quando você fala de ano de eleição, que é agora 2026, nós vivemos um drama muito grande na política brasileira.
E pasme, uma polarização muito grande. Apesar do presidente Bolsonaro encontrar-se preso, ainda assim é um cabo eleitoral fortíssimo. Sim. E que a gente sabe que não vamos entrar no campo da juridicidade, do jurídico, porque eu não sou advogado, então talvez eu não fale com propriedade, mas a ideia, a gente pode falar, e se porventura tem que haver divergência, sim, é no campo das ideias, mas se respeita a questão de decisão da justiça, que dizem que decisão da justiça não discute-se, cumpre-se. Sim. Mas a gente entende que todo esse processo, porque está passando aí o país, é uma espécie de convulsão política, e a gente espera, Silas, e já que esse ano que vem possam, apesar das divergências, as pessoas possam se respeitar. Porque eu acredito, Silas, que as posições extremadas, o chamado extremismo, é algo pernicioso, Sim. é algo perigoso e que não agrega absolutamente nada, a não ser a ignorância, a própria radicalização e o desrespeito, não só talvez ao processo, mas como também ao próprio ser humano. E a gente tem que estar atento a tudo isso. E a direita está aí. A direita está lutando, está brava, e vamos que vamos, né? E a esquerda está aí também lutando, e vamos que vamos. A gente vai buscar, Silas, e já que aquilo que for melhor para o país, e por conseguinte respeitar o processo, a decisão do povo. Aquilo que o povo decidiu, quer seja direita ou quer seja esquerda, seja vermelho, seja azul, seja o que for, aquilo que o povo escolher é o que deve ser respeitado e acredita-se que seja o melhor para o país. Sim, Zaqueu, se você me permite... Permita, você... Licença, tem... que eu quero olhar para você que está nos acompanhando aqui, no Zaqueu e você hoje. Pessoal, o negócio é o seguinte, o Zaqueu trouxe uma questão muito forte aqui em relação ao extremismo. E eu acredito, Zaqueu, já que o extremismo, seja de direita ou de esquerda, é muito prejudicial para a sociedade. Eu já ia comentar. Né? É prejudicial para a sociedade. Então, eu defendo muito a questão da livre consciência, que é você, de fato, estudar, de fato, porque é importante você estudar a política e ver essas questões do que a direita pode trazer de benefícios à sociedade, o que a esquerda pode trazer de benefício à sociedade, e não trazer um ponto assim de chegar ao extremo. Porque, por exemplo, vemos uma questão muito forte em relação ao Charlie Kirk, que era um ativista de direita lá dos Estados Unidos, né, que estava em um discurso ali em Utah, e foi assim, foi uma cena, eu acho que, acredito eu, mais chocante, brutal, de 2025. Covarde. Mais covarde, assim, na frente da esposa, dos filhos ali. Então, assim, o mundo viu esse acontecimento. E vimos outras ocasiões também aqui no Brasil, como, por exemplo, a facada que o Jair Messias Bolsonaro levou na sua primeira campanha, quando ele veio pela primeira vez. Vemos a questão do Eduardo Campos, né, que morreu ali de avião, que existem algumas questões políticas que falam que foi questão política, outras falam que foi por acaso. Independente do que for, essas questões acaloradas devem ser trago à internet, às redes sociais, com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Algum comentário, Jaque, nessa questão? Não. Olha só, porque, como disse o Silas, gente, somos todos brasileiros. E como tais, nós buscamos o melhor para o nosso país. Agora, o radicalismo é o que não pode acontecer. Sim. E outras coisas as pessoas misturarem também. Fulano de tal é ligado ao bolsonarismo, ele matou alguém. Assassino e vagabundo tem todo segmento. Verdade. Na esquerda não é diferente. Aí eu não posso, porque o fulano de tal matou alguém, é ligado à esquerda. Gente, vamos parar com isso. Se matou é assassino, deixa que a justiça toma conta. Verdade. Não importa se o cara... agora porque alguém vota na direita, é ligado a fulano. Alguém vota na esquerda, é ligado a fulano. Bolsonarista, lulista. Não, gente, ué. É um discurso raso. O Bolsonaro não vai mandar matar ninguém. O Lula não vai mandar matar ninguém. Gente, vamos agir com civilidade, com respeito. Vamos ser democráticos. Literalmente. Porque a falta de democracia é o que tem prejudicado a população. Sim. Ou a falta do respeito a ela. Exatamente, eu ia falar isso agora. E a falta do respeito, porque você tem sua opinião, nós três aqui nessa mesa temos opiniões políticas diferentes, mas não significa que a sua seja errada, a minha seja certa, ou a do Zaqueu esteja certa e a minha errada.
Entendeu? É questão de respeitar. Eu respeito a sua opinião. Eu não concordo, mas eu respeito, porque é a sua opinião. E a mesma coisa vai ser nas urnas, gente. Então, independente das eleições do ano que vem, dos resultados, vamos respeitar a democracia. Porque se a maioria concordou que o político X vai assumir, é respeitar. Não fazer igual o que aconteceu no 8 de janeiro, né? Que, olha só, o transtorno, olha o transtorno que tem causado para muitas famílias até hoje. Pessoas que estavam só passando ou só vendendo lanche e, infelizmente, foram acusadas de crime hediondo, digamos assim. Então, é complicado. É complicado. Vamos ser mais democráticos, por favor. Silas, e olha só, como a Jaque falou, corroborando e eu ratificando o que ela disse, quando eu digo o que tem que divergir, é no campo das ideias. Porque, por exemplo, eu posso discordar veementemente com a tua ideia, sim, mas eu tenho que respeitar a tua pessoa. Sim. Porque tem gente que não sabe diferenciar a ideia da Jaque para a pessoa da Jaque. Se a pessoa discorda, já xinga até a pessoa. Sim. Sem, contudo, saber diferenciar a ideia da Jaque da pessoa da Jaque. Sim. Né? Porque ninguém tem que pensar igual a ninguém. É verdade. Não? Mas como disse foi Nietzsche que falou que não existe verdade absoluta? Sim, Nietzsche. A esquerda não é verdade absoluta ou não tem verdade absoluta, e a direita tem verdade absoluta. Porque se um melhora em um campo, piora no outro. E assim vice-versa. O que nós temos que fazer é, de forma respeitosa, divergir, mas, contudo, saber conviver. Porque isso é democracia. Apesar da divergência, haver convivência. Eu concordo plenamente no que você colocou, Zaqueu, até pela questão mesmo de não existe, eu acredito muito e defendo muito essa pauta, de que não existe verdade absoluta humana. Naturalmente. Né? Até porque a verdade absoluta, para mim, na minha concepção até filosófica e tudo, eu acredito que a verdade absoluta está no controle de Deus. E nós não somos deuses. Não. Mas o que nós vemos, o que está acontecendo no campo político nacional, é que muitas pessoas querem ser deuses. Querem ditar como se fosse um deus. E acima dele não tenha lei, não tenha moral, não tenha valor, não tenha nada. Não pode ser criticado. Não pode ser criticado. É uma perseguição vergonhosa, eu posso dizer dessa forma. Nós que somos comunicadores, Zaqueu e Jaque, que temos, né, os nossos programas, podcasts e tudo, existe certo tipo de assuntos que nós ficamos até um pouco receosos de entrar. Isso não é liberdade de expressão. Sim. Onde foi parar a nossa liberdade, Zaqueu? Não, o que eu fico pensando é o parlamentar, que ele tem imunidade, eu esqueci agora o artigo da Constituição, em que lhe dá imunidade parlamentar sobre pensamento, palavras e etc. E hoje, um parlamentar não pode mais criticar um ministro do Supremo, sim, porque se o fizer, pode perder o mandato, pode ser condenado, pode ser preso. É uma coisa preocupante, terminantemente. Né? E isso é algo que os políticos, os parlamentares, o Congresso tem que rever. Porque hoje, por exemplo, está uma balbúrdia. Sim. Quem legisla está querendo fazer outro papel. Quem é não do executivo, quem é do judiciário, quer legislar. Está um negócio meio que confuso. De repente, aquele papel, aquele papel que é do Congresso, que também o Congresso às vezes é leniente, sim, ou negligente, não faz. Aí vai lá uma outra pessoa, vai um juiz e determina que o Congresso faça isso. Agora estão dando prazo de 48 horas, de 24 horas. Isso aí a gente tem que procurar entender. Afinal de contas, quem é que legisla? Quem foi eleito para legislar? Foi juiz? Está complicado hoje no nosso país, né? Então, situação, né? Que situação. E o que a gente espera é que o Congresso realmente assuma o seu papel e aquilo que lhe diz respeito, que é de legislar.
com responsabilidade, com seriedade, da mesma forma que o executivo tem que executar projetos, favorecer a população e buscar condições de melhorar a vida do povo economicamente, enfim, da forma em que literalmente foi eleito para poder fazer. Posso fazer uma pergunta para vocês, Zaqueu? O que vocês esperam de 2026? Porque nós estamos assim, as últimas eleições foi muito polarizado, né? E nós estamos vivendo em um país muito polarizado, até em detrimento das redes sociais, né? Até questão mesmo da inteligência artificial, muitas questões assim da tecnologia que está dando voz e até mesmo as famosas fake news também, que pode... Em evidência. Em evidência e nas redes sociais. O que vocês esperam? Você fala no campo federal, distrital? No campo político, como todo, né? Mas, como todo. Vamos lá. A grande verdade é que no campo federal, a nível de Brasil, ainda, como diz o mineiro, ainda tem muita água para correr debaixo da ponte. Sim. Mas a grande verdade é que já desponta aí o cenário. Eu acredito piamente que o atual presidente ele é candidato à reeleição, até porque a esquerda não tem um nome de peso semelhante. Verdade. Se porventura colocar, sabidamente, acredito piamente que perderá a eleição. Então, para permanecer mais 4 anos, com certeza o atual presidente naturalmente será o candidato natural da esquerda. Na direita está despontando aí. Eu não sei se... Você acha que chega? Qual a estratégia? O Flávio Bolsonaro. Eu não sei. Terminantemente, eu vou falar o que eu penso. Eu tenho as minhas dúvidas. Né? É um senador, claro que disputou uma eleição majoritária, mas a gente sabe que, na verdade, ali, a maioria dos votos eram votos do pai, porque onde o Bolsonaro coloca a mão, ou pelo menos indica, é eleito. Ou foram eleitos, não sei agora como será ele na situação em que encontra-se, mas a gente vai ver, né, como é que vai ficar toda a situação. O Caiado, o Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, é candidato à presidência, lançou a pré-candidatura na Bahia. Possivelmente o governador Zema vai ser candidato, possivelmente. Tem o Ratinho Júnior. E por aí vai ter uma turma aí que... Eu vou até confirmar aqui, mas eu vi hoje nas redes sociais que o Caiado vai se reunir com o Flávio. Eu vou até... eu vi isso aí. Será que corre o risco dele renunciar para apoiar o Flávio? O que está no site aí, eu não vou falar o nome do site, estava escrito que possivelmente o Caiado aliasse-se ao Flávio na qualidade de vice. Mas eu acho muito difícil. Porque o Caiado tem toda uma história. O cara já foi tudo na política. Falta só ser presidente da República. Aí, de repente, ser candidato a vice na chapa do Flávio Bolsonaro, a gente sabe que a política é a arte do possível. Tudo pode acontecer. Só que, abrindo um dedo, eu não sei se porventura você viu, ou vocês viram, que no DF a coisa pode mudar. Sim. Você viu? Você vive, sim. Estão aí articulando a probabilidade da Damares, a senadora Damares, vir candidata a governadora. Sim. Apoiada pela Michele Bolsonaro. Se isso acontecer, se tal conjectura deveras acontecer, vai mexer em todo o cenário, em todo o xadrez político do DF. Porque a vice-governadora certamente perderá muitos votos. Até porque também aí, se a justiça permitir o governador Arruda vir candidato, a minha opinião é que é um candidato quase que imbatível nas urnas. O Arruda é bom de voto. Eu ia perguntar. O Arruda é muito bom de voto. Houve boatos, não tem nenhum site oficializado, mas assim, é o boca a boca, né, das ruas, que o Paulo Otávio viria como vice dele. Se vir, aí já era. Já era. Já ganhou, como já ganhou. Porque assim, eu acredito, Zaqueu e Jaque, que somente o colegiado aqui, né, da Ceilândia já elege eles. Sim. Eu acredito que o Paulo Otávio seja o atual presidente do PSD-DF, não é isso? E tem o filho dele, que é secretário do governo ibanês. É o secretário, parece-me que da Juventude. Se porventura não estou equivocado, mas eu acredito que seja. Então, como eu disse no início, vou reiterar, ainda muitas coisas poderão acontecer, mas uma coisa é certa: se a direita se unir, seja Caiado, seja quem for, olha, sinceramente vai ser um páreo muito difícil, vai ser uma eleição realmente dificílima, porque, claro, o atual presidente é o candidato natural e está com a máquina na mão,
Mas tudo pode acontecer. Como diz a dica, quem viver, verá. Deixa eu trazer outra polêmica para vocês, já que vocês tocaram no assunto, né? Caiado, nessa reunião com o Flávio, será que eles vão se unir para ser um presidente, um pré-candidato à presidência e um vice? Ou eles vão estar em situações opostas? E, na opinião de vocês, quem teria mais garantias? Porque o Caiado, como nós sabemos, ele é bem polêmico, né? Bem polêmico. Ele é tão polêmico que ele já desafiou o governo federal várias vezes. Então, ele é meio que um oposto ali ele não é que ele seja opositor, né, do governo, mas ele certas coisas ele bate de frente. Ele tem um posicionamento firme, né? Muito, é como se ele igual você falou, as línguas, né, falam, e é como se ele quisesse que o Goiás ali fosse um Brasil diferente, né? Sim. Assim, né? As regras dele, as normas desculpa, dele, tudo tá dele. sendo. Sim, não é? Assim, olhando em relação à política aí ali, pensa, estado goiano. Aí você pensa, poxa, se ele resolveu não, tá tentando, né, resolver todo um problema de um estado que tem várias centenas de municípios, o que ele não faria pelo Brasil? É o que o pessoal pode pensar. Mas o Brasil é muito grande para... Não é um estado, né? Não é um estado. Eu creio que ele teria chance, sim, dependendo de quem vai chegar. Sim, dependendo de quem for disputar ali as eleições, eu acho que ele, todo o currículo, com todo o histórico político dele, eu acho que ele teria chance. Primeiramente, eu quero até pedir desculpas aí, não, tá, pessoal? Porque o negócio é o seguinte, gente. A minha opinião, tá? O estado de Goiás está muito bem assistido, obrigado, pelo governo ali do Caiado. Não sei qual a visão de vocês a respeito, mas eu vejo sim que o Caiado ele revolucionou muitas áreas ali no estado do Goiás. Agora, em relação a essa união da direita, eu vou até ser um pouco ferrenho no que eu vou argumentar agora, mas se a direita não se unir, desculpa, mas vai ser um posicionamento burro. Porque não adianta, querendo ou não, o Lula pode ter todos os defeitos, mas ele é político, Zaqueu. Ele sabe conseguir articular e ganhar voto. Então, a direita precisa se unir. Por que a esquerda já está há anos aí no governo? Né? Porque eles são organizados. No meu ponto de vista, a direita ela é um bebê político ainda. Entendeu? Então, assim, essa questão de discussão social de direita e esquerda começou recente. As pessoas não têm uma visão mais ampla, porque hoje em dia nos Estados Unidos e em outros países de primeiro mundo já se discute o globalismo, o secularismo. Agora que nós estamos discutindo direita e esquerda, Zaqueu. É próprio de um país de terceiro mundo. Sim. Dentro da pergunta a qual a Jaque formulou, eu acredito, Jaque, que no primeiro turno eles serão candidatos. Caiado, Flávio, possivelmente o Ratinho Júnior, por que não o Zema, que também tem feito um excelente governo em Minas, é um cara sério. Cabo Daciolo vem aí, hein? É um técnico. Daciolo é a figura emblemática. É só a figura para... É só para dar glória a Deus. A parte cômica dos discursos então, vai ser... tá garantido. Tem Voltando só para concluir. Nomes que a gente olha assim e já deixa quieto. Deixa eu concluir aqui o meu raciocínio com relação ao governo de Goiás. A grande verdade é que o governador Ronaldo Caiado, no estado de Goiás, deve ter o quê? Pelo que dizem aí, 80% de aprovação ou mais. Agora, a questão é que o estado de Goiás tem, claro, grande relevância no cenário nacional, mas como colégio eleitoral, não tem toda essa grandeza como São Paulo, como Minas. Não, sim, de votos, né? Exatamente, é nesse quesito. Sim. Goiás é um estado maravilhoso e eu, por exemplo, moro em Águas Lindas, eu amo o estado de Goiás, eu falo sério. Moramos. Eu falar em Goiás, Águas Lindas, Jaque mora lá, mandar um alô especial lá para o
Carlos do Guaíra, que mora lá no Guaíra, querida Águas Lindas, e nós amamos Águas Lindas, amamos o Goiás. Eu não tenho vergonha em lugar nenhum, Silas, de falar que moro em Águas Lindas. Certa feita, onde eu trabalho, tinha uma mulher que estava conversando comigo, e sabe aquela pessoa que conversa e não tem muito papo agradável, não tem muito o que transmitir? E eu querendo me sobressair, mas ali aquela conversa, ela perguntou para mim, Zaqueu, você mora onde? Eu falei, eu moro em Águas. Ela fechou os olhos e falou, eu amo Águas Claras. Eu falei, não, eu moro em Águas Lindas. A mulher de água que ela fez uma cara de decepção, rapaz. Deve ter pensado, esse é um infeliz, esse é um miserável. Então, quer dizer, gente, aonde eu chego, já que eu digo que eu moro em Águas Lindas, eu não me envergonho de morar em Águas Lindas, morar em Goiás. A Jaque aqui falou, você falou, o quesito segurança melhorou muito. O governador Caiado, ele bate muito na questão da segurança. Eu acho que o Goiás, de um modo geral, no quesito segurança, houve realmente uma melhora significativa. No bairro mesmo onde eu moro, passar carro de polícia lá era de Natal em Natal. Hoje não. O Jardim Guaíra ali, Sol Nascente, o policiamento é ostensivo. Mas ostensivo mesmo. Então, quer dizer, tem o seu lado positivo. Sim. Tem o seu lado positivo. A tristeza é que, por exemplo, Águas Lindas, o hospital lá já deve ter mais de 10 anos, já inauguraram não sei quantas vezes e o atendimento para o povo não tem. Quer dizer, mas eu acredito e espero, e tenho a esperança de que esse hospital deveras seja inaugurado com profissionais para que sirvam não somente Águas Lindas, mas adjacências de pessoas que moram ali porque são brasileiros, pessoas que trabalham, ônibus lotados pela manhã. E por falar em ônibus lotados, só abrir aqui um parênteses, falar do transporte de Águas Lindas, Jaque, que é uma decepção, é uma vergonha. Continua sendo. Eu não entendo que senhores parlamentares do estado de Goiás ajudem a população do entorno. Águas Lindas de Goiás na mão de duas empresas, Taguatur e UTB. Aí disseram que lá houve uma licitação, aí colocaram outra empresa global. Essa empresa, acredito que deve ser do mesmo dono da Taguatur, porque só tiraram o nome Taguatur e colocaram um adesivo branco global. Não vi concorrência, não vi absolutamente nada. A passagem continua, acredito que é a mais cara do entorno. E pasme, são bons profissionais, mas o transporte é deficitário. Continua ruim. Quando chove, tem ônibus que, sinceramente, parece até que você está numa canoa. É uma vergonha o transporte do estado. Não vou dizer do estado, mas ali de Águas Lindas. Parlamentares goianos, federais, nos ajudem na Assembleia Legislativa, no cenário federal, com relação à NTT, porque só pensam em aumentar a tarifa, e gente ficando muito rico e o povo passando por situações de sofrimento e vexatório. É uma vergonha o transporte de Águas Lindas. Sim. Mas voltando à área de segurança, Zaqueu, eu sou suspeita para falar de Águas Lindas. Sou de Águas Lindas, amo Águas Lindas e eu falo isso, como você falou, de peito aberto, de peito cheio, sou orgulhosa de morar nessa cidade. E eu sou suspeita porque eu, como motorista de aplicativo, né? Eu rodo muito à noite. Então, eu sempre falo para meus passageiros, mas você não tem medo por você ser mulher? Tenho. Só que eu me sinto mais segura dirigir dentro de Águas Lindas à noite, nas madrugadas, do que vir para o DF. É coisa minha. Inclusive, comentando com o secretário de Segurança de Águas Lindas, eu quero mandar um abraço para ele, o Godoy. A gente estava conversando e eu comentei isso com ele. Ele falou, porque você sabe como que é a nossa segurança, eu falei, sim, eu não tinha nem pensado nisso, mas sim, eu me sinto mais segura em estar à noite nas ruas trabalhando em Águas Lindas do que aqui no DF, justamente por conta da certeza da segurança. Claro que perigo em todo lugar corremos, em toda profissão corremos o risco, né? Não tem isso. Mas a questão de me sentir mais protegida, eu me sinto lá. Coisa Já minha. diz Augusto Cury, a vida é um contrato de risco. É verdade. É isso? Viver é arriscado. É verdade. Que profundo. Profundo. Mas é verdade. Às vezes eu estou no trabalho, a pessoa fala assim, eu trabalho no plano piloto, num hospital
da cidade, aí alguém fala, eu ia ali na farmácia hora dessa, será que é perigoso? Eu falei, viver é perigoso. A pessoa olha assim, mas é porque na verdade viver é perigoso, né? A gente, Brasília, também nesse quesito de segurança, tem buscado meios para que possa garantir a segurança da sua população, mas o crime, terminantemente, é algo que, por mais que se tente atenuar, mas é algo que terminantemente não conseguiremos suplantar. Aliás, não só a nível de Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Na violência, realmente, ela chega em qualquer lugar. Claro que em países de primeiro mundo, muito menos, né? Sim. Porque a lei realmente ela funciona. É verdade. No Brasil, não é que a lei não funcione, tem lei demais, mas a lei que pune é a lei que dá brecha para livrar o elemento. Você viu aquele episódio do malfadado lá que arrastou a mulher por mais de 1 quilômetro? Sim, eu vi isso aí. Lamentável. Eu vi o camarada acredito que era audiência de custódia. Sério? O cara sendo tratado de uma forma, a polícia machucou o senhor foi espancado. Só faltaram dar almoço pro camarada e uma cama com travesseiro de... Tratado como um rei. Não. Quer dizer, e a garota foi arrastada, não morreu, mas foi amputada as 2 pernas. Gente, vamos lá, esse quesito, vamos abordar a questão da violência contra a mulher. É muita lei, mas esta lei não tem sido eficaz. Não. Perdoe-me eu falasse dessa forma, eu sou um apedeuta na questão do direito, mas, gente, o país, os feminicídios têm aumentado vertiginosamente. Sim. As nossas mulheres estão sendo assassinadas. Sabe? Mulher todo dia agredida nesse país. Coloca uma tornozeleira. Eu não sei nem se tem acompanhamento num negócio desse. Porque o camarada viola e agride e mata a mulher de uma forma, e simplesmente o cara é tratado com respeito, como se ele estivesse sendo a vítima. Eu não estou dizendo que tem que haver desrespeito ao réu, mas tem que ser aplicada a lei. Assassino tem que ir pra cadeia. Não tem que ter saidinha, não tem que ter mulher na prisão. Quer mulher, quer viver bem, quer andar... Não cometa crime. Respeite a lei. Ande de acordo com a lei vigente do país, de fugir da criminalidade e de praticar atos que terminantemente configurarão crime e por eles você terá que pagar. Zaqueu, eu estou até aqui pesquisando, gente, sobre a questão das estatísticas, né? Eu também. É bom, falem. Das estatísticas, só em 2025, Zaqueu, o Brasil tem mais de 1.000 casos de feminicídios registrados em 2025. Só em 25? Isso, só em 25. Isso datado de... Jesus amado. Isso. Sério? 1.000 Sério. casos? Isso. 1.000 mortes de 1.000 mulheres? mortes de Só em mulheres. 2025? E datado agora, de 1º de dezembro. Faz um cálculo aí pra ver. É assassinado uma mulher a cada hora, não é possível. Porque 1.000 casos? 1.000 casos. Em 12 casos. meses? Sim. Esse número tá certo? Em menos de 12 meses. Certíssimo. Porque Cara, foi, que coisa foi do louca. dia Você 1º pode de pesquisar dezembro. aí, tem vários veículos de comunicação, Sim, mas vários. o que eu pesquisei aqui foi do Jornal Nacional. Ah, Sim, Jornal Nacional do G1. é veracidade. Mas eu falo assim, Silas, devido ao meu espanto. Sim. 1.000 mulheres em 2025, gente. 1.000 mulheres. Em 365 dias, 1.000 mulheres assassinadas. Quantas mulheres assassinadas por dia? Quer dizer, e o que é que estão fazendo? O que é que o Congresso está fazendo para parar essa barbárie? Será que é porque essas mulheres são anônimas? Será que se fosse esposa de autoridades não teria já havido uma mudança? Ou lei que deveras colocasse esses elementos, esses marginais na cadeia? Da forma que está, é algo que terminantemente não pode continuar, Silas. Não mesmo. E uma coisa que me assusta muito, Zaqueu, agora até entrando um pouquinho na questão do entretenimento, que tem tudo a ver com essa questão de segurança também, tá? Acredito eu que, assim como eu, quanto muitos de vocês, têm acompanhado a série Tremembé, né? E o que, Não, tô ocupada, mas eu tô o que me espanta muito, Zaqueu, é o endeusamento, é o popularismo que trouxeram para esses caras, essas mulheres que fizeram crimes assim de forma absurda aqui no Brasil, que agora viraram até influenciadores digitais. A romantização do crime. Sim. Entende? Então, assim, nós puxando para esse lado do feminicídio, infelizmente,
aqui no Brasil tem muitas pessoas que acabam tendo um certo respaldo em cometer um ato contra a mulher, justamente porque eles veem que a própria cultura, infelizmente, do nosso país, muitas pessoas acabam endeusando esse tipo de situação. Isso é um absurdo. E só para ratificar o que você está falando, também tem a questão do elemento saber e ter a certeza da impunidade. Justamente. De que ele vai cometer o crime que não vai dar nada. Tem bons advogados, foge de flagrante, ações protelatórias, a lei de alguma forma, a lei que pune, a lei que dá brecha para que o elemento possa escapar e ficar impune. Quer dizer, e na verdade, quem estará preso para sempre, na eternidade, é quem deveras faleceu, é quem foi assassinado. Quantas mulheres deixando filhos, mães, né? Sabe? Não, gente, sinceramente, são temas assim que causam grande indignação, mas indignação mesmo de... Cara, eu falo sério, fala alguma coisa aí, já que eu te falo sério, eu estou profundamente chocado com isso. Eu tô vendo aqui vários casos, e teve um, posso citar aqui? Sim. Pode, claro. Do rapaz que matou a ex-companheira, né? Ateou fogo na casa. Onde foi isso? Com 4 filhos. Morreu a esposa e 4 crianças. Em Recife. Em Recife. Em Recife. E foi agora, dia 29 de novembro. Podemos elencar vários casos, assim, que teve uma repercussão grande. Aqui no Guará, por exemplo, o cara que socou a mulher também, eu acho que no elevador. E na mesma semana, inclusive, uns 5 dias depois, sei lá, teve outro caso da mesma forma, já que não era novo, igual esse rapaz do elevador, já era um coroa. Agrediu a sua senhora quase uma semana depois. Da mesma forma, com socos, agressões perto do elevador também. É um absurdo, e muitos deles ainda vêm com o discurso de que questões psicológicas. Porque foi um absurdo. Tava em surto. Então agora o surto virou desculpa para tudo. A romantização de questões psicológicas. Sim. Até mesmo questão mesmo também. Gente, eu vou voltar aqui de novo, à vontade, Silas. Porque são assuntos assim que me deixam... me tira um pouco do eixo nesse sentido. Qualquer pessoa. As pessoas estão romantizando muitas questões psíquicas. É óbvio que existe, sim. Claro. Existem muitas pessoas que sofrem de questões psíquicas, questões mesmo como o autismo, o TDAH, ansiedade, depressão, tantas questões que afloraram ainda mais depois da pandemia, só que, um adendo, não romantizem isso. Então as pessoas estão usando isso também como uma ferramenta para justificar um ato grotesco como este. Mas que justificar, Silas, e já que eu diria para poder escapar. Escapar. Porque às vezes, pasme, às vezes pode ser uma peça da defesa. Sim. Meu cliente estava psicologicamente afetado, justamente para poder tentar livrar o elemento. Prefere ir para o lado do vitimismo. Literalmente, uma peça de defesa, literalmente. Sim. Porque aí, o cara não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. Quer dizer, para agredir, para destruir, para dilacerar, é muito complicado isso aí, gente. Porque, olha, eu falo com sinceridade, como disse o Silas, causa consternação, indignação, raiva, literalmente, ver tantas mulheres sendo agredidas, covardemente assassinadas, e pasme, cada dia que passa aumenta mais essa fatídica estatística. Sim. E a lei? E o Congresso Nacional? Ninguém faz nada. Vai continuar? A pergunta que fica, como querer um país de primeiro mundo se a mentalidade das pessoas, a mentalidade, no caso aqui, dos homens, né, que acaba cometendo esse tipo de atrocidade... E olha, Silas, você falou aí uma coisa que me fez lembrar outra. Gente, se a mulher não quer mais o camarada, cara, se toca, vai embora, arruma outra. Mas tem camarada que acha que é o dono da mulher. Sim. Se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém. Vai lá e se acha no direito de assassinar alguém porque é rejeitado. Cara, o que dizer, o que pensar de um elemento desse? Que carência é essa? Carência emocional é essa? Outro caso polêmico também, que aconteceu esses dias também, lá em Águas Lindas, não sei se vocês acompanharam. O caso do tio,
que estuprou e matou a sobrinha da esposa. Vocês acompanharam esse caso? Não vi esse caso. Pois é, ele fugiu de casa pulando o muro e ainda ligou pro amigo dele falando: fiz besteira. Fiz besteira. Como se hoje a morte de uma mulher, a morte de uma pessoa, de uma jovem... Fosse uma besteira. Fosse uma besteira, fosse uma coisa banal, fosse uma coisinha assim, sabe? Mas a grande verdade, Jaque, é que... É complicado, gente. Não, e dentro da família. Já foi banalizada a questão da violência contra a mulher. Dentro da família, gente, olha que absurdo. Olha que absurdo. Eu vou até mais longe, Zaqueu. Volto a repetir essa questão. Banalizar a questão da violência em todos os âmbitos. De um modo geral. Sim, de um modo geral. Aí, gente morrendo por essa besteira. Essa questão mesmo, até de, como eu falei antes aqui, sobre endeusar criminosos, pessoas que tiram outras vidas. Aí vem, eu fico indignado com essas questões, porque Suzane Ristoff, né? Sim. Virou influenciadora digital, gente. Sim. Milhões de pessoas seguindo uma mulher dessa. Sim. Entende? Não, gente, não tô aqui com papel de juiz. Quem sou eu para poder julgar a pessoa da Suzane? Mas o ato cometido deve ser julgado, sim. Justamente para que não caia nessa banalização que acabou modificando a algum ponto aí a questão da cultura nacional, a forma da pessoa pensar a respeito disso, entende? Então, assim, as pessoas acabam cometendo pequenos ou grandes crimes justamente com essa justificativa. No Brasil é uma terra sem lei. Como assim? O Brasil não pode ser taxado como uma terra sem lei. É fato. Até porque existem leis para punir o delinquente, o assassino. Mas a grande verdade é que são tantos benefícios que aí depois a pessoa sai, claro, pagou sua pena, e aí daqui a pouco vira influencer. Influência digital, a onda do momento, né? Todo mundo quer ser influência. Você faz um ato heróico, salva, igual o irmãozinho lá que salvou a irmã de um ataque de um cachorro e tal. Aquela professora que salvou as crianças e morreu queimada, carbonizada. Isso, por exemplo. Aí você faz um ato heróico, você tem 5 minutinhos de fama. Pronto, ninguém mais lembra de nada, ninguém sabe de nada. Você faz um ato hediondo e você vira influencer. Essa é a nossa sociedade. Convidado para participar de reality shows. Podcast. É bom que a gente entenda o seguinte, que a questão dos influencers são profissionais. A questão, né? Essas pessoas, essa classe, esse nicho merece todo o nosso respeito. A questão é que o camarada comete um crime bárbaro, hediondo, e sai e aí busca alguma coisa fácil. E quando você fala de romantizar esses crimes, às vezes até mais do que romantizar, pasmem, culto à personalidade destas pessoas. Sim. Que enquanto deveriam mofar na cadeia, estão aí tirando onda de artistas, literalmente. Aí fica a pergunta, né, Zaqueu? Quem é que tem te influenciado? É uma pergunta muito interessante. Olha, o meu filho Gabriel, ele fez 22 anos agora. Mas desde a infância dele, da adolescência dele, eu sempre digo, falei, filho, talvez exista mais, mas eu sempre dizia para ele, filho, existem 2 tipos de pessoas, os que influenciam e os que são influenciados. Procure influenciar. E se porventura, se for deixar ser influenciado, que seja por bons exemplos, por boas pessoas. Porque, gente, o crime não compensa. Uma hora a casa cai. Uma hora cai. Não adianta. Sabe? Não tem nada melhor do que você deitar, pelo menos para mim, Silas, e ter minha consciência tranquila, saber que o judiciário, que a polícia não vai bater na minha porta, porque eu não devo nada à justiça do meu país. Nada. Sim. Trabalho numa área que tem que ser mais limpa até do que polícia ou político. Principalmente político.
Porque o que tem de político vagabundo aí, bandido, não está escrito. Mas também tem os políticos sérios. Tem homens sérios que entram na política para buscar melhorar a vida do povo. Mas a verdade é que gente malandro tem em todo e qualquer segmento. Não é isso? Não é só uma atribuição do lado de quem legisla ou algo do tipo. Verdade. Posso puxar um assunto aqui? Claro. Raquel? Porque assim... 2025, nós não vamos ter muito tempo, tem 7 minutos. Nossa, gente, como passou voando o programa? Passa rápido, sempre, mas eu né? queria dar uma pincelada só nesse assunto, coisa rápida aqui. É porque 2025 aconteceu tanta coisa, a gente ficou só no campo político dois campos aqui, né? A violência e a política. Né? Então, assim, o que acontece? Tem sido predominantes, né? Sim, com certeza. E acaba movendo outras áreas da sociedade, né? Então, assim, um dos pontos sobre essa questão mesmo da influência e por aí vai, em 2025 tivemos a CPI da Betts, né? Que Nossa, foi a CPI sim. na qual os jogos do Tigrinho e tudo que estava influenciando muitos adolescentes continua influenciando e muitos. foi regulamentado. Né? Foi regulamentado? Regulamentado. Depois eu não segui mais. Só sei que até as TVs abertas aí divulgam o futebol, a Rede Globo, né? Que é a maior emissora de TV aberta hoje do país. Está lá passando futebol, está lá as bets e tudo. Mas a questão, o X da questão... Os clubes têm sido patrocinados por elas. Sim. O X da questão que eu quero até trazer sobre isso, justamente puxando essa parte da influência. A Virgínia Fonseca, que hoje é considerada a maior influenciadora digital, né? A forma com que ela foi ali, depor ali na CPI da Betts, até fazendo um marketing pessoal, a pessoa usando um momento, digamos, sério, onde muitas pessoas, infelizmente, muitas famílias sofrem com filhos viciados nesse tipo de jogos online e tudo, e a pessoa usou esse momento para poder se autopromover, entende? Então, volto a repetir, né, nesses minutinhos finais aqui do Zaqueu e você. Quem tem te influenciado? Gente, eu defendo a livre opinião, livre consciência. Então, pense em tudo que você for fazer. Se for deixar se influenciar, que seja por bons exemplos. Porque nessa questão do tigrinho do jogo, pasme, tem havido até pessoas com autoextermínio. Sim. Finalização trágica e dolorosa, terminantemente. Silas, nós temos 5 minutos. Como passa rápido o tempo, hein? Tava gostoso o papo, né, literalmente. Zaqueu, né, Jaque? Sim, muito. Eu tô tentando aqui achar a lei, mas ela tá aqui, que é 14.790 de 2023. Ela já, desde essa época ela tá ali, né? A lei tá ali, mas foi regulamentada esse ano, foi Você vê, por isso que até os clubes aí, todo Sim. mundo é beta, Você... os jogadores pagando milhões aí. Olha, eu te falo sério, se esse pessoal tiver que ganhar alguma coisa, for do Zaqueu, não ganha um centavo, porque eu não jogo não. No meu celular não tem um aplicativo. Se tiver aqui, eu dou pra você de graça, eu quebro, faço qualquer coisa. Não tem um. Não me deixe influenciar por coisas negativas. Dinheiro fácil, gente. Não tem dinheiro fácil, não, gente. Não. Você tem que trabalhar. Entendeu? É tipo aquela coisa, uma simpatia para você ganhar dinheiro. Presta atenção. Levanta cedo, toma banho e vai trabalhar. E é bíblico, né, Zaqueu? O trabalhor é digno do seu salário. Então, e falar em Bíblia, tem um Provérbios capítulo 6, versículo 6, Salomão fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque ela vai te dar uma lição do que é trabalho. Vamos chegar aqui ao final. Jaque Figueiredo, uma vez mais, muitíssimo obrigado aí pela tua participação aqui no podcast, aqui e você. E como é que tá para janeiro? Janeiro, estamos aí, né, Silas, trabalhando no projetozinho. Meu programa vai vir ao ar, né, Silas? É isso aí, vamos tirar... Programa musical. Programa musical, nas suas sextas-feiras. Olha só, sexta, né? Já tá definido? Já tá definido. Rapaz, às sextas-feiras você vai estar lá curtindo aquele programa musical. Não tem como sair de casa, né? O mês não tá legal, o dia não tá legal, não vai pro barzinho, mas você vai curtir da sua casa, tomando o seu vinhozinho, a sua cervejinha. Eu vou assistir. E ouvindo aquele sertanejozinho. Eita, música, coisa boa. E conhecendo mais sobre as noites de Brasília e DF em torno. Rapaz, vai dar o que falar, viu, Silas? É isso aí, né? A música tem um poder de
conectar Tem, almas. literalmente. Ó a filosofia do Silas, rapaz. O cara o Silas é um cara, eu tenho que estar com alguma coisa para anotar o que ele fala aqui, ó. Não, então em janeiro se preparem, porque estaremos todas as sextas-feiras. O nome do programa é A Voz da Noite com Jaque Figueiredo. Olha só! Já a voz da noite, essa é Jaque Figueiredo, sabe tudo de música e um pouco mais. Grande Silas, eu, cara, sou suspeito para ficar falando de ti, porque eu te admiro demais como pessoa, quanto profissional. Você tem sido um aliado de última hora aqui do Zaqueu e você, um cara que tem me ajudado sobremaneira. E quando eu falo que sem você eu não conseguiria, não é retórica, é deveras fato e o que eu, não só o que eu penso, como de fato o que é. Quero te agradecer imensamente pela tua colaboração, pela tua mão amiga, mais que isso, generosa para comigo, e não somente para comigo, mas para com todos aqueles aqui do Despluga que tem a necessidade de receber uma palavra e, por conseguinte, um trabalho da tua parte. Imensamente grato a você, agradeço de coração, a tua participação também aqui hoje, enriquece, enobrece o Zaqueu e você. Cara, eu só tenho a agradecer, Zaqueu, a recíproca é verdadeira, viu? Uma admiração muito grande por você. Excelente comunicador, né? Eu vou chegar lá. Isso. Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Já falei, meu ídolo. Viu? Vocês não parem com isso. Então, muito obrigado por esse espaço aqui. Ano que vem, você aí, temos novidades também com Despluga Podcast. Isso. Né? E quem sabe eu vou, né, entrevistar a Jaque Figueiredo. Já entrevistei, tive a honra de entrevistar esse comunicador. Vou entrevistar a Jaque. Conta comigo. Como é que é o nome do programa? A Voz da Noite com Jaque Figueiredo. No Despluga, sexta-feira, A Voz da Noite com ela, Jaque Figueiredo. Grande Silas, chegamos então ao final, já que chegamos ao final do nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer a você imensamente, você é uma amiga muito querida. Silas, uma pessoa que eu conheci tem pouco tempo, mas a amizade, o afeto é tamanho que é como se eu conhecesse há anos. Muito obrigado por tudo mesmo. Mas, sobretudo, agradecer a você que sempre está nos dando a honra de acompanhar-nos, de participar, de nos assistir e, por conseguinte, de estar conosco toda terça-feira no Zaqueu e você, sempre às 21 horas. O meu muito obrigado a você. Quero desejar a você, a toda a sua família, um Feliz Natal, um ano de 2026 com realizações, com vida longa, prosperidade e muita paz. Que Deus em Cristo possa vos abençoar abundantemente. O meu grande abraço a você. Que Deus abençoe a sua vida e até terça-feira. Um grande abraço e até lá. Tchau, gente. Tchau, tchau. Feliz Natal. Feliz Natal.